Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Ciências da Natureza, de número 19. E nesse módulo, nós vamos ver como que os avanços científicos, né, o progresso da ciência, colaborou para transformar e para ajudar a evoluir a vida do ser humano, através da utilização dos recursos que a natureza nos fornece. Vamos lá? Peguem o livro de vocês de número 5, deixa eu só conferir aqui, isso mesmo, número 5, primeiro módulo, atividades 37, 38, 39, página 138, e vamos lá. Bom, o livro traz uma história, tá? As páginas estão aqui, os módulos, né, as atividades, e o título, materiais. A gente já trabalhou um pouco sobre esses tipos de materiais, mas vamos nessas atividades aprofundar mais, tá? Vamos para a página 138, que o livro traz uma história, e eu vou ler para vocês. Acompanhe aí na leitura do livro de vocês. A Casinha Esquisita é o nome desse texto. Era uma vez uma casinha até muito bonitinha, pintada de amarelo com bolinhas. Tirando isso, ninguém imaginava que houvesse tanta maluquice. Uma vez, entrei escondido nela e já achei estranho. A maçaneta da porta era de algodão. Aqui. Mas susto maior foi quando vi o lado de dentro. A sala só tinha objetos esquisitos. Um sofá de argila com uma mesinha de centro de papelão, uma mesa grande de couro e 4 cadeiras de carvão. A cozinha, então, nem se fala. Pratos de isopor e copos de madeira ficavam em cima da bancada de papel. As panelas de borracha estavam penduradas em cima do fogão de ouro. E os talheres, adivinham, eram de cortiça. Olha a cozinha louca. Bem esquisita, né? Nos quartos, as camas eram de palha e tinham colchões de pedra. Os lençóis eram de papel alumínio. Em cima da cama, vi um casaco de plástico, tentando combinar com uma camisa de arame. E logo embaixo tinha um par de botas de chumbo, com meias de prata. E foi só isso que vi. Saí correndo antes que ficasse maluco com tanta esquisitice. Esse texto é um texto de Marina Silva Rocha. Bem interessante, de agosto de 2018. É bem recente, né? Tem 2 aninhos só. Nem 2 aninhos, 1 ano e pouco. Bem interessante, apesar de esquisita essa casa, né? Você já viu uma casa parecida com essa? Acho que não, né? Só talvez em algumas histórias, né? Por exemplo, João e Maria, que tinha casa de doces, né? Mesmo assim, essa casa realmente é uma casa diferente. Mas alguns materiais, se você parar para pensar, até fazem sentido. Já pararam para pensar do lençol de alumínio? Lençóis eram de papel alumínio. Tudo bem que papel alumínio rasga, mas saiu uma notícia há pouco tempo de que estão sendo produzidos colchas para os moradores de rua de alumínio. Você sabia que o alumínio aquece? Mantém a temperatura quentinha? Pois é, o alumínio aquece. Por isso que às vezes as mulheres, quando fazem algumas coisas no cabelo, colocam também alumínio, porque vai esquentando e aquilo ajuda a produzir o efeito esperado na tintura dos cabelos. Enfim, alguns materiais fazem sentido, mas não é usual, né? Vamos lá? Continuar a nossa aula. Virem na página 140, que a gente vai falar sobre a origem dos materiais. Bom, todo objeto que existe, ele é feito, é produzido com algum tipo de material. E esses materiais nós chamamos de matéria-prima. Existem as matérias-primas
naturais, que são aqueles que vêm direto, são retirados direto da natureza e são classificados como mineral, vegetal e animal. Vamos ver alguns exemplos? As panelas de alumínio têm origem mineral, pois sua matéria-prima é um metal extraído de um minério. Lembra que eu falei da questão do alumínio, que aquece? Por isso que as panelas são feitas de alumínio, porque ajuda a aquecer, manter a comida quente e absorve mais o calor do fogo. Tá? Então, a matéria-prima que a panela é produzida é uma matéria-prima natural, tá? E é de origem mineral, porque vem dos minérios, de um metal. Já as camisetas de algodão têm origem vegetal, pois são fabricados de fios obtidos das flores do algodoeiro. Viu? São de algodão. Origem vegetal. Vem de uma planta. Tudo que vem da planta é de origem vegetal. E já as sandálias, as tiras da sandália de couro, têm origem animal, pois são obtidas da pele curtida de animais, como bovinos, caprinos, suínos, ovinos, são os bois, porcos, enfim. Também é possível obter couro de jacaré, cobra e peixes criados em cativeiros autorizado pelos órgãos competentes. Ou seja, as tiras, tudo que é feito de couro é de origem animal. Bolsa também, carteira de couro, cinto. A matéria-prima é natural de origem animal. Mas existem também os objetos que são feitos com materiais sintéticos, ou seja, a matéria-prima não é extraída direto da natureza, porém, eles são derivados de materiais da natureza, tá? Eles não vêm direto da natureza, mas eles são derivados. Eles são produzidos também com materiais da natureza. Primeiro exemplo, ó, muitos brinquedos são feitos de plástico. O plástico a gente não tira direto da natureza, mas ele é um material sintético porque ele é derivado do petróleo. O plástico ele é produzido a partir do petróleo, assim como a borracha, as coisas emborrachadas também, né? Chiclete, são produzidos a partir do petróleo. Olha, outro material sintético são as bolinhas de gude, porque são feitas de vidro, que é um material sintético derivado principalmente da areia. A gente usa areia para fazer o vidro. E também temos o pote de cerâmica, que é feito de material sintético, que é derivado da argila. Esses materiais sintéticos, eles podem ser manufaturados, quando são produzidos da forma artesanal, que a gente já estudou, ou podem ser industrializados quando são produzidos por máquina, né, em fábricas, em grandes quantidades, como a gente também já estudou os produtos manufaturados e industrializados. Certo? Bom, e o que dizer da decomposição desses materiais? Tanto os sintéticos como os naturais. A gente viu que alguns materiais demoram muito tempo para se decompor na natureza, né? E quanto mais produzidos e quanto mais a gente consome e produz, né, o lixo a partir deles, a gente também produz essa poluição por conta da quantidade e o tempo que vai demorar desses materiais se decomporem. Porém, eles são classificados, a decomposição, os materiais, eles são classificados de acordo com a decomposição em dois tipos. Os biodegradáveis, que são aqueles que são decompostos através de seres vivos, da ação de ser vivos, como seres vivos microscópicos, como bactérias e fungos, por exemplo, encontrados naturalmente no ambiente. A cortiça é um produto, é um material de origem vegetal. A matéria-prima dela é vegetal porque é retirado de cascas de algumas árvores para poder ser produzido. Mas o tempo de decomposição dela é biodegradável, né? É decomposto por seres vivos microscópicos, mas o tempo de decomposição é desconhecido ainda.
O papelão também é considerado biodegradável e a matéria-prima das caixas de papelão também são considerados vegetais, porque também são retirados de algumas árvores, tá? E o tempo de decomposição é de 6 meses. Deixa eu só conferir. Ele é biodegradável, pode levar até 6 meses para se decompor, ser degradado no ambiente. Já o sabão em barra, ele pode ser tanto de origem animal quanto vegetal, porque alguns utilizam também óleo, um tipo de óleo, talvez animal, depende, ou vegetal na sua composição, óleo ou gordura. Tá? E o tempo também é desconhecido, o tempo de degradação no ambiente. Tá? Apesar dos biodegradáveis causarem menos impactos negativos ao meio ambiente, a produção também exagerada deles vai acabar produzindo muito lixo, até porque tem alguns que não têm um tempo curto de decomposição, apesar de serem biodegradáveis. E a gente tem também o grupo dos não biodegradáveis. Vamos ver alguns exemplos? São aqueles que não são decompostos por microscópios, né? Seres vivos microscópicos. Então, são aí, ó, muitos materiais usados na fabricação de pilha e baterias não são biodegradáveis. Além disso, alguns deles podem contaminar o ambiente e outros são inflamáveis. Por isso, pilhas e baterias não devem ser descartados no lixo comum, devendo ser encaminhados a postos de recolhimentos. Isso é muito sério, a gente não pode jogar, porque até o líquidozinho que tem dentro dele contamina o solo, é altamente nocivo aos seres. As tintas usadas na pintura de edifícios, por exemplo, não são biodegradáveis. A madeira, que é um material biodegradável, leva por volta de 6 meses para ser degradada no ambiente. Porém, a madeira pintada pode demorar até 13 anos para ser decomposta. Por isso que se passa verniz nas madeiras, para durar mais. Ou tintas, né, nas madeiras, para que ela dure mais. Por exemplo, um portão, uma grade, enfim. Também temos o isopor. O isopor, muito utilizado em embalagens, é um material não biodegradável, cujo tempo de degradação no ambiente é indeterminado. Já falamos em outra ocasião sobre as sacolas plásticas biodegradáveis, né, que estão sendo agora utilizadas nas lojas, inclusive, lei agora, né, não dar mais aquelas sacolas plásticas comuns e utilizar essa sacola plástica biodegradável, que costumam ser usadas em lojas, supermercados, são fabricadas com materiais que se decompõem sob condições ambientais específicas de luminosidade, umidade, concentração de gás oxigênio. Esses materiais são derivados, por exemplo, de resinas de amido, obtidas do milho, da mandioca ou da batata. Podem ser de plásticos derivados de óleo vegetal, como poliácido lático, PLA. Há também o plástico de policaprolactona, PCL, que é derivado do petróleo, porém biodegradável. Essas sacolas, ao entrarem em contato com o solo, passam por transformações que permitem sua degradação pelos seres microscópicos. Para saber se sacola plástica é biodegradável, basta procurar por essa palavra na própria sacola. Então, ó, fica a dica aí, ó, no mercado, quando vocês forem com a mamãe, com o papai, dá uma olhadinha na sacola que está sendo oferecida pelo mercado, ou pela padaria, ou pela farmácia, se tem essa palavrinha na sacola, porque a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, ok? Então, agora a gente vai para a próxima aula, só que antes vocês vão fazer aí os momentos de descobertas, da página 144, 145, tá bom? Leia, você vai fazer em casa, vai discutir com a mamãe, com o papai, porque tem uma parte mandando discutir com o professor e com os colegas, aí não tem como, ok? Vai fazer junto com a sua família. Um beijo e até a próxima videoaula com as atividades, as outras atividades.